Sua pergunta, terceira pergunta. Minha pergunta. 2 minutos. 2 minutos. Eu tô gostando muito, porque as questões que você coloca, elas despertam reflexão. Por exemplo, o sistema capitalista não admite a concorrência. Eu não diria que isso não é do sistema capitalista. Desculpa, o capitalista odeia a concorrência, ao contrário do que ele diz. Eu falei isso também. Tanto que eu digo, eu estimulo que ele busque o monopólio. Cabe a nós não permitir que a concorrência seja jogada fora. É aí que entra a sociedade. Porque ao contrário de alguns que são ultra qualquer coisa, eu não digo, não vamos acreditar na mão invisível do mercado. Conversa fiada. Isso não existe. Isso a gente constrói. Esse é o papel da sociedade, dizendo para aquele que corre atrás do monopólio, que o monopólio não seja construído. Com quais mecanismos a sociedade faria isso? Fomos no ponto. Aí é que eu quero. Porque quando você citou o exemplo do nosso sistema, indivíduos indo em Brasília construir, nós temos que verificar quais são as instituições políticas que existem para regular uma sociedade. Essa é a razão pela qual eu critico a Constituição de 1988. Esse sistema político que está aí é o sistema que realmente ele preserva esses monopolistas e joga uma situação em que a sociedade não possa, em hipótese alguma, controlá-los, porque não tem como controlá-los. Isso que é chamado presidencialismo de coalizão é a maior loucura, bobagem, cretinice, estupidez inventada na história. O indivíduo, para produzir isso, ele não tinha o que fazer. E ele simplesmente desistiu da realidade. Não vamos produzir esse tal de presidencialismo de coalizão. A máquina interna... Isso é um sistema político. Não, mas aí foi produzido numa Constituição. Eu não tenho nada a ver com por isso. Um grupo de indivíduos. Essa que é a jogada. Como que a gente consegue fazer o controle? Exatamente por um modelo, um sistema político que permita que realmente o povo tenha poder. Qual seria o modelo? Olha, um modelo que você tenha uma democracia concreta. Vamos pensar nos sistemas políticos, vamos pensar, seja regime de governo, use como você quiser, sistema de governo, regime de governo. O que é o melhor, parlamentarismo ou presidencialismo? Parlamentarismo. É muito melhor. Por quê? Porque ele permite que ali haja uma representação, se não concreta, pelo menos mais próxima daquilo que nós temos de realidade, daquele que escolhe o seu parlamentar. Nós poderíamos ter um semipresidente, não precisa nem de presidente para isso. Nós teríamos que ter um sistema que não dê a possibilidade de um poder do Estado se sobrepor ao outro. Querem ver um exemplo de um erro que nós cometemos agora? Como é que a gente pode ter um absurdo em que exista uma Corte Suprema que seja constitucional e seja recursal? Ela não pode ser recursal, porque senão acontece o que acontece no Brasil. 100 mil processos por ano para 11 ministros julgarem. Ela tinha que ser apenas recursal. A gente não, constitucional. A gente não pode ter um sistema que, para garantir uma representação, cria esse processo proporcional que, ao invés de gerar representação concreta, cria um poder pro micro que sempre que discorda daquele que chegou a uma formulação de lei, ele judicializa a política. Por quê? Porque a corte não é só constitucional, também é recursal. Ele vê uma falha e vai lá. Aí fica essa confusão. Faz uma pergunta. Nós precisamos exatamente disso. Aí eu te faço a pergunta, como marxista, e você quer a extinção do Estado no processo histórico final, mas você quer um Estado que permita algo. Qual seria o modelo de Estado que você imagina para impedir isso que você falou, que o grande capitalista vá lá e compre determinados juízes, por exemplo? E até falando para a Câmara, olha, pelo amor de Deus, ministro, eu não estou falando que isso acontece, tá? Porque ele é capaz de mandar me prender se eu levantar só essa hipótese. O que já mostra que nós não temos uma democracia por causa desses erros. Tu tá com muito medo. Não. Eu não. Eu tenho que ter medo. Não, mas vamos lá. Olha só, Nil, a hipótese... Seria um 5, eu vou te dar 1 minuto a mais, tá? Tá bom. Você vai ter A 6 hipótese minutos. de Marx da extinção do Estado, ela é uma hipótese utilizada com muito cuidado em muito poucos escritos. E mesmo Lenin, quando escreveu O Estado e a Revolução, se defrontou com essa questão. E Lenin, a meu juízo, faz um revisionismo de Marx. E a ideia de extinção do Estado desaparece, porque ele está fazendo um Estado proletário. A Revolução Russa é inédita em vários aspectos. Eles nunca pensaram na dualidade de poderes, se estabeleceu. Eles nunca pensaram que iam ter o poder na mão e fazer um Estado proletário, quando na tradição marxiana se supunha que o socialismo caminharia para a extinção do Estado. Mas então eu suspendo isso porque se demandaria uma reflexão
com extremo cuidado e que nós não somos capazes de prever o futuro. Estamos colocados aqui em problemas muito concretos e imediatos que nós temos que dar resposta. Segundo, ao contrário de você, eu não sou parlamentarista, eu sou com profundas convicções presidencialistas. O regime político brasileiro é presidencial. Foi essa conversa mole que chegou no Brasil de conciliar os interesses dos trabalhadores com os capitalistas, de buscar uma suposta harmonia que começou a emergir isso durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, de presidencialismo de coalizão. Porque ele achava, através de um sociólogo de qualidade muito duvidosa, que teria uma heterogeneidade, a não representação dos partidos, etc. Começou com isso. O lulismo adotou, e Bolsonaro também adotou. O Bolsonaro ficou muito cômodo com tudo isso. Todo mundo gostou desse presidencialismo de coalizão, sabe por quê? Porque ele passa os interesses do povo para baixo da mesa. E o presidente fica mais ou menos assim como uma rainha da Inglaterra. E eu, que na periferia capitalista, defendo o quê? Que o poder é do presidente, porque aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, que a gente está tendo demonstrações, não só em Brasília, mas como lá no Rio de Janeiro agora, o caso Alerj, está lá o presidente, isso é todo dia, quando eu falo que é um covil de ladrões, é só se pegar as manchetes dos jornais e verificar a quantidade de deputados, senadores envolvidos em falcatruas, emendas parlamentares, impugnação da Corte Suprema, etc. Esse presidencialismo de coalizão tem o meu profundo desprezo. Todos eles têm um objetivo: debilitar o poder do presidente, porque a massa quer apostar num presidente da República, porque ela sabe que pior que um presidente da República é o parlamento. O parlamento é uma das... Eu tenho uma ojeriza a deputado e senador, a vereadora, deputado estadual, porque eu não confio nessa gente. Eu vejo o que eles fazem, eu vejo como eles controlam os tribunais de contas. E como nos tribunais de contas nós vemos aí na imprensa conselheiros vendendo sentenças, e tem tudo isso nos estados e na federação. Está aí as suspeitas na imprensa. Eu não estou aqui dando nenhuma novidade. Então, aqui nós temos um regime presidencial. Acontece que nós só temos presidente moloides. Cardoso era isso, Lula era isso, Dilma era isso, Temer era isso e Bolsonaro era isso. Nenhum respeitou o presidencialismo. Todos sabotaram o presidencialismo e todos alimentaram esse sistema corrupto que nos domina. Todos eles, cada um à sua maneira. Quando aquele deputado que era o autor dessas emendas impositivas, lá do Rio de Janeiro. O Rodrigo Maia. Não. O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, como é que ele justifica as emendas? Ele diz, chegava aqui os presidentes da República e compravam o parlamento. E é verdade. Quanto é que vale um deputado e um senador? Você acha que é caro? Não. E tu acha que a convicção dessa gente aguentaria 15 minutos de investigação da Polícia Federal nas suas contas? Tampouco. É gente que não tem valor. É gente que não tem convicção e é gente que tem o rabo preso. A sua ampla maioria. Então o presidente aqui ficou fazendo essas composições, sabe por quê? Porque tinham que sabotar as poucas conquistas sociais da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela não é uma Constituição estatizante. Ao contrário, ela garantiu alguns direitos mínimos de saúde, educação, alguns mínimos constitucionais. Sabe por quê? Porque vinha de uma herança da ditadura em que um povo empobrecido ao extremo tinha que ter alguns direitos para dar uma substância para a democracia. Uma democracia que é um regime liberal burguês, que não era uma ditadura do proletariado, nem um processo revolucionário, uma constituinte sob controle do MDB, das classes dominantes, que a tal ponto que o Partido dos Trabalhadores, então, decidiu não assinar a Carta Constitucional. Era uma minoria. A maioria deu um golpe, que foi o plano, ganhou 23 governadores, fizeram a maioria constituinte e 3 dias depois da constituinte, Bresser Pereira liberou os preços, controlando a inflação. Foi um golpe atrás do outro. A Constituição de 88 é que tinha que ser revista porque ela tinha alguns direitos para a massa. Um mínimo de saúde, um mínimo de educação, um mínimo de garantias constitucionais, individuais, etc. E hoje, qual é o projeto? O projeto é um só. Liquidar com tudo isso. E todos contribuíram. Está aí o Lula contribuindo. O Lula agora é uma vergonha. Tamanha vergonha quanto o Bolsonaro.
Todos praticam a mesma política econômica, a economia política do rentismo, todos eles turbinando a dívida pública, reduzindo gastos sociais e exterminando garantias constitucionais para a saúde e para a educação. Mínimo. Então, quando tu fala na sociedade, eu fico pensando que tu tá supondo que os brasileiros são uma espécie de lorde inglês. Tomam chá às 5 da tarde, lê o jornal, estão informados e vão incidir em algum lugar. Só que esse cidadão abstrato aí, Marcelo, não existe. É uma massa oprimida pelo transporte, pelo trabalho, pelo desemprego, pelo salário baixo, pela doença, pela falta de perspectiva, pela falta de assinatura de um jornal e de ver um podcast como esse. Então, aí é muito... a tua elaboração, ela ofusca mais os problemas do que esclarece, na minha opinião. Marcelo, seu tempo aí de ter uma réplica. Você terá 4 minutos. Acho que o parlamentarismo aí não agradou muito tudo, não. Não, ao contrário, sou inimigo público declarado do parlamentarismo. Imagina a hora que ele descobrir que você não é parlamentarista, hein? Você se declarou. Não, eu sou parlamentarista. É? Eu sou parlamentarista. Mas eu não vejo a necessidade de um presidente da República. Eu vejo a necessidade de uma personalidade que seja mais forte. Aí é que a gente... Monarca. Tu quer uma Monarca. monarquia constitucional? Sim. Sim, eu sou monarquista. Vixe, mano. Não, mas espera aí. Agora foi pro pessoal. Agora o bicho vai pegar, a vamos cobra tentar vai enrolar. entender, porque isso é interessante quando você falou. E falou do nosso modelo. Sônia, 4 minutos então. Tá legal. Vamos lá? Pra você Pode concluir o raciocínio. Tá bom, vamos lá. É interessante quando você falou, por exemplo, desse modelo e você defende o presidencialismo. Primeiro, em sociedade de massa, a possibilidade de você eleger alguém que concentre tanto poder... Você é quem? Só me esclareça, assim, te faço a pergunta. Você é quem? quem? Você fala assim, você tem quem é? O povo, as classes, o empresário? O povo. Vamos colocar o povo porque é dado o dever de votar ao povo, independentemente de classe, independentemente da categoria, independente do status, é dado ao povo esse dever. Veja, não é nenhum direito, é um dever. E é dado a ele o dever. Parte do princípio que numa sociedade de massa como essa, com a informação, você, com todo respeito, Nilton, você acha que... Quantos indivíduos à esquerda você acha que tem um nível de leitura que você tem? De 1 milhão é 1 que você tira. Ou seja, é uma sociedade de massa que fica vendo as porcarias que pode ver e não lê. Então, essa sociedade de massa vai escolher quem? Vai escolher um presidente da República para quem você dá todo o poder para que ele decida. Aí é que está a minha grande questão. Nós, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, nós temos que ter instrumentos exatamente para controlar esse cara que está governando, porque ele é nosso empregado. Ele não está ali para se sobrepor com uma entidade abstrata, sobrenatural. Você está de acordo que se você entregar isso a um parlamento, ele está muito mais longe da vontade popular? É muito melhor você ter condição de retirar aquele que não presta do que você presta num volume maior e tendo uma quantidade, um debate entre eles, do que você retirar um indivíduo que foi colocado no poder. Ele concentra todos os poderes e tem capacidade de controlar tudo aquilo que o cerca, que é um presidente da República. Então, me permita, o Collor foi tirado, a Dilma foi tirada, e olha, e é difícil tirar um deputado e um senador. Veja o Eduardo Bolsonaro, que já devia estar fora. Você sabe qual é o maior problema que nós temos hoje? Não é retirar presidente nem deputado. Governo não é o executivo. Governo é o executivo, mais o legislativo, mais o judiciário. Eu quero ver quem é o herói que vai ter coragem de retirar ministro do Supremo. Não tem como. Estão blindados. São eles que mandam. São eles que deformam a Constituição. São eles que trabalham contra aquilo que é a demanda popular. Isso é o controle que o povo possa ter. Qual é a grande questão? Se você dá tanto poder para um presidente da República que governa, além de ser um chefe de Estado, você retira de todas as formas a possibilidade do povo controlar esse indivíduo. Essa é a razão pela qual nós encontramos um sistema que concentra tudo em Brasília e faz de tudo para reduzir o poder que possa ter nos estados e nos municípios. Tem uma contradição no que você está dizendo, sabe qual é? Você diz assim, bom, não vamos dar todo o poder para um sujeito só. E ao mesmo tempo tu diz, o Supremo é que manda. Então o presidente não manda, é uma rainha da Inglaterra. Não, ele é pior do que isso.
Ele é um cara que fez a escolha para ser eleito presidente da República de reunir uma bancada que tem de boitatá a curupira. E que vem ali dizendo que ele é um socialista, ou que ele é um trabalhista, ou que ele é o quê? E você tem ao lado dele indivíduos que fizeram uma coligação e não uma coalizão para derrubar um cara que era um cara que estava trabalhando contra o sistema. Depois a gente vê se isso, como que isso se estrutura. A quem se refere derrubar? Ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro... O Bolsonaro terminou o mandato. Mas aí é que está o detalhe. Ele terminou o mandato, mas tudo foi feito para que ele não pudesse ser reeleito. Essa é a questão. Por quê? Porque o Bolsonaro, independentemente do ódio que possa ter... Ele perdeu a eleição. Mas independentemente do ódio que possa ter dele, ele era o cara contra o sistema. Independentemente dele ter consciência disso ou não. O sistema é mais podre. Você quer ver a podridão? E esse é o medo que eu tenho desse presidente da República, que possa ser realmente um representante de um povo, de uma sociedade de massa. Quando a gente olha esse presidente da República, aí você vê, todo projeto de lei, ele tem que negociar como se fosse uma cortesã de rua com o Congresso, que são cafetinas ou são ou cafetões e cortesãos também. É um jogo de prostituição entre indivíduos que não estão preocupados com o povo. Aí a pergunta que se faz é: como que o presidente governa? Dando cargo, criando ministério, entregando autarquias ou entregando dinheiro para as emendas. Onde que está o problema? Na existência de emendas. Por que existe emenda? Porque uma ideia dessa Constituição de 88, de que a forma de controlar aquilo que era o orçamento do governo, do executivo, se daria pela fiscalização e participação de indicação desse nosso Congresso. Onde que está o erro disso? Na porcaria de um pacto federativo que nós temos, em que os estados não governam nada, vai todo o dinheiro para lá, para Brasília. E ainda querem concentrar mais ainda? Nós precisaríamos de um parlamento que apenas tratasse das regras fundamentais e fiscalizasse, e desse para os governadores dos estados e para os prefeitos o dinheiro que lhes cabe. E aquelas prefeituras que não têm muito dinheiro? Há políticas públicas que podem ser criadas. Querem ver um exemplo? Toda empresa que venha para cá e gerar isso de emprego, eu retiro o IPTU dessas empresas. Retiro parte, porque está gerando emprego. Seria uma lógica diferente de governar. Por que que isso acontece? Porque esse modelo chamado presidencialismo de coalizão não é presidencialista, e eu não gosto do presidencialismo, e não é coalizão. A coalizão é coisas diferentes se reúnem para produzir uma lógica nova e que seja uma convergência, e assumem esse pacto até o final de um processo de governança. Isso é uma coalizão. O que é coligação? Pessoas diferentes se reúnem, não é para produzir um projeto comum, é para derrubar um inimigo comum. Depois que isso faz, o que que acontece? Acabou a suposta coligação. Como é que ele vai reforçar essa coligação? Com esse sistema político que a gente tem, depois de ter feito isso, vai ter que ter uma nova negociação para compor o governo. Aí coloca do lado, por exemplo, de um presidente Lula, que é um socialista, uma Simone Tebet. Tá brincando comigo? Que se assume como liberal. Por que que ele não coloca os outros? Porque ele não pode colocar, ele tem que negociar. Depois de ter feito isso, todo projeto de lei tem que negociar lá no Congresso. Como é que ele negocia no Congresso? Quanto é que você quer? Ah, eu quero X de emenda porque eu preciso garantir a minha base, eu preciso garantir aqueles que estão em volta de mim. Aí ele fica negociando. Onde que está um processo de governança concreta buscando os interesses do povo? Nenhum. É esse modelo que permite. É esse modelo presidencial. Sabe onde é que está a nossa divergência? Deixa eu só esclarecer aqui, você passa a divergência para ele, você vai ter 2 minutos para pergunta. É porque eu sei onde eu vou apanhar nessa história. Quando você entra aqui e faz uma pergunta para ele, eu tô pausando o tempo aqui, porque a galera fica cronometrando o tempo lá e falando assim, pô, Robertinho tá deixando mais tempo pro Marcelo falar. Tá deixando o Nildo interromper. Eu percebi que não a cordialidade dos debatedores permitiu isso. Suano não se sente incomodado quando ele faz uma pergunta, então por isso está acontecendo dessa forma. E quando eu pauso o tempo aqui, o que eu faço? Você faz uma pergunta para ele pontual. Quando ele termina de responder a pergunta e volta no raciocínio que ele estava fazendo no início, eu libero o tempo de novo. Então assim, o tempo que está prorrogando aqui é o tempo dele te responder. Tá, e eu só libero o tempo de novo quando ele está no raciocínio dele. Posso falar só uma frase para dizer como eu não me incomodo com isso? Eu tenho 3 inimigos que eu vou trabalhar contra para derrubar sempre: a violência, a desonestidade e a mediocridade. E Nildo, eu tô adorando a nossa conversa. Isso aqui não é um debate, é uma conversa, porque uma coisa dá para ver, teu nível é outro. Não tô querendo ser arrogante em falar isso. Porque a pior coisa que tem é quando eu vou conversar com marxistas que você diz assim: você leu pelo menos o manifesto
Ele diz Manifesto do Oruan. Você tá conversando com um marxista muito ruim.